A paz do Senhor Jesus, iniciamos mais um programa, Você Pergunta e o Pastor Responde. Este programa vai ao ar todas as semanas e ele tem um propósito de trazer esclarecimentos para aqueles que já fazem parte da igreja e aqueles que estão nos visitando. E na medida em que vão assistindo os programas, surgem as dúvidas e nós temos a graça de satisfação de dirimir todas as dúvidas, porque na medida em que você é esclarecido, você caminha de uma forma mais segura e este é o nosso propósito. Nesta oportunidade, nós temos a grata satisfação de ter aqui conosco o pastor Josias. A paz do Senhor, pastor Josias. Paz do Senhor, pastor Adaísio. É uma alegria tê-lo aqui conosco no programa. Amém. E para esta oportunidade, pastor Josias, nós temos uma pergunta que você é aquele que tem todas as condições para respondê-la, até porque você conhece a história, né? Uhum. Você participou da história. Eu vivi. Né? Você viveu a história. Isso está relacionado à TV Manaim. Sim. Né? E a pergunta do José Filho, ele diz... Pastor, minha dúvida é como foi fundado a TV Manaim. Vamos lá, Daísio, obrigado pelo convite, uma alegria estar com você aqui também, falando para os nossos irmãos queridos. A TV Manaim, a gente tem que olhar na construção do sistema de comunicação, dentro desse contexto da construção. O nosso sistema de transmissão via satélite foi a primeira ação, vamos assim dizer, de massa de transmissão de comunicação audiovisual. Nós tínhamos um projeto inicial que foi a videoconferência, que rapidamente se tornou insuficiente para aquilo que a gente precisava, né? E a gente precisava de uma alternativa que permitisse que a gente transmitisse para todas as igrejas do Brasil, e aí veio o nosso conhecido satélite. E a partir daí, nós começamos a perceber a riqueza de transmissão da doutrina com velocidade, com qualidade e com uma abrangência, um alcance muito grande. Depois, tivemos em 2012, o satélite, o sistema de transmissão via satélite, ele está aí em 2009. Né? Em 2012, nós então começamos a Rádio Manaim, né? Que já tinha uma outra proposta, que era uma transmissão contínua, porque o satélite você assiste quando você está na igreja. A rádio você podia assistir em casa, no trabalho. Naquela época era mais difícil no carro, porque a internet ainda não tinha uma performance, né, tão boa como nós temos hoje, mas sobretudo no trabalho e em casa. As donas de casa, eu me lembro da minha esposa, que ela andava, não havia ainda os smartphones, né? Então ela andava com o notebook para cima e para baixo dentro de casa, ia fazer uma atividade em casa, levava o notebook para ficar ouvindo a Rádio Manaim. Então a Rádio Manaim veio em 2012, né? Nós estamos com 12 anos, fizemos 12 anos em 2014, estamos indo agora para 13 anos de existência da Rádio Manaim. E aí a pergunta foi TV Manaim. A TV Manaim, com esse nome, ela surgiu por um projeto nosso de fazer uma rádio para surdos. Como é que foi isso? Nós tínhamos a Rádio Manaim era transmitida pela internet e as pessoas assistiam pelo computador. Só que todo computador tem uma tela. Isso. Então, se tem uma tela, se a gente consegue colocar fotografias ali, por que a gente não coloca vídeo ali? E aí nós começamos a pegar mensagens de pastores que eram transmitidas pela Rádio Manaim. As irmãs de Libras interpretavam essas mensagens. Ou seja, havia uma transmissão do estúdio. Exatamente. O estúdio. Que era feita a partir do estúdio de Libras, né, com as irmãs transmitindo aquela mensagem em tela cheia, inclusive com sinal de Libras. Ali surgiu a TV Manaim, né, e a partir dali nós começamos... Os irmãos lembram aquelas viagens da rádio, né? Missão Nordeste, Missão Sul, Missão Norte, outros lugares que a rádio foi, aí em 2013, no ano 2013, 2014, fizemos uma série de viagens pelo Brasil, transmitindo pelo Brasil, e a gente já transmitia de uma maneira ainda muito incipiente, muito simples, mas a gente já transmitia conteúdos em vídeo
a TV Manaim já funcionava para transmitir cultos especiais. Até havia um culto chamado Momento com a Família, às sextas-feiras. A gente transmitia de várias cidades do Brasil esse culto, né? Às vezes reunia na casa de um irmão e aí um grupo ali, a gente transmitia pela TV Manaim. E aí sempre houve essa possibilidade. Você entrava antigamente no site da Rádio Manaim, aí tinha um repositório de vídeos, você tinha Momento com a Família, você tinha conversas bíblicas e outros conteúdos que ficavam ali que os irmãos podiam assistir quando quisessem na TV Manaim. Esse era como se fosse a nossa Netflix, exatamente, né, naquela época, né? A gente tinha essa disponibilidade dos vídeos. E aí, porque eu tenho certeza que quem perguntou quer saber essa TV Manaim que está assistindo agora, canal 126, sim, canal 85. Então, até nós chegarmos aí, nós tivemos um outro momento que foi quando os irmãos mais antigos lembram que antigamente dizia assim, estamos falando aqui direto dos nossos estudos em Jaburuna. Exatamente. Antigas EBDs que nós tínhamos lá de Jaburuna. Que era um outro, o estúdio era lá. O estúdio era lá, que era um prédio onde foi feita uma adaptação para um estúdio. Mas aí, nós fizemos aqui, pouco antes da pandemia, nós fizemos um trabalho aqui, um projeto, foi feita uma central de comunicação, esse estúdio que nós estamos aqui gravando hoje, e outros setores que tem aqui. Quem conhece a Rádio Manaim, quem esteve aqui pessoalmente, viu que nós temos aqui uma emissora de rádio e uma emissora de televisão, né, montadas aqui nesse lugar, sem tirar nem pôr. Inclusive uma das melhores, se não a melhor do Estado do Espírito Santo. E aí veio primeiro essa estrutura com a base doutrinária, foi produzido aqui material para o Instituto Bíblico, né, muitos dos conteúdos que estão no ar no Instituto Bíblico, né, dos cursos de doutrina bíblica e de outros cursos foram produzidos aqui, nesse estúdio. Depois a gente começou a transmitir as escolas bíblicas dominicais daqui ao vivo. A primeira ceia internacional foi feita na Igreja do Plano 100 aqui embaixo. Né? Então, exatamente por conta da conexão com a estrutura que tem aqui na parte superior, onde fica a rádio. E outras coisas foram feitas. Em 2022, houve um pequeno projeto que foi quando a gente começou a pensar em televisão. E aí alguns trabalhos foram feitos, começaram a aparecer conteúdos novos, conteúdos do estilo podcast que a gente foi fazendo, um trabalho voltado para redes sociais também foi sendo feito, focado no audiovisual, né, na produção audiovisual. E aí, por fim, né, no ano de 2022, houve, numa ida da nossa equipe a São Paulo para um seminário de engenharia de televisão, 2022-2023, do seminário de engenharia de televisão, foi quando nós descobrimos que o sistema de transmissão da Embratel ele tinha sido migrado para o digital e nessa migração para o digital havia a possibilidade da gente ter um canal ali. E ali foi tomada a decisão, né, pelo presbitério, nós adquirimos o canal e depois começamos a produzir conteúdo para chegarmos onde a gente está hoje. Perfeitamente. Josias, interessante essa informação que você nos traz, e eu não tinha conhecimento que o startar da TV Manaim foi exatamente com a preocupação com a inclusão social. Alcançar os nossos irmãos surdos, né? Permitindo os mesmos a interagir com a nossa programação. É um fato notório que efetivamente eu não tinha conhecimento e me alegra muito, né? Porque a Igreja Cristã Maranata ela tem um foco principal, que é o aspecto espiritual, mas ela não deixa de lado, né, a inclusão social. Ela está sempre preocupada com a inclusão social. Haja vista esse trabalho maravilhoso feito, né, nas madrugadas. Né? As madrugadas hoje, a quantidade de surdos que hoje eles estão integrados e muitos convertendo em função
desta inclusão, dessa preocupação com que a igreja tem com a inclusão social. Isso é, na verdade, Adaíso, a TV Manaim entrou por esse caminho como uma forma até de ampliar alguma coisa que já existia. Porque se você for perceber todas as nossas transmissões via satélite, desde o início, elas já tinham Libras, já tinham interpretação em Libras. Então, a preocupação inclusiva da acessibilidade, de trazer esse grupo, dar a esse grupo a oportunidade de entender. Inclusive uma experiência muito interessante que eu conto, eu estava morando em Salvador ainda, e na minha igreja, naquela época, a reunião das senhoras era à tarde, 3 horas da tarde, às quartas-feiras. Exatamente. E havia uma senhora nova convertida, que estava começando a se chegar para a obra, mas ainda não decidida, que ela foi a uma dessas reuniões e houve um problema lá na igreja local. Não foi um problema da transmissão, mas foi um problema da igreja local de que ninguém conseguiu ligar o som. O som não funcionava, não conseguia ter o áudio daquela... Tinha um vídeo, mas não tinha o áudio. E as irmãs ficaram assim preocupadas, como é que nós vamos fazer para assistir a reunião. E aí essa senhora falou assim, olha, eu sou intérprete de Libras, se vocês quiserem eu faço a tradução do que a intérprete está falando e transmito para vocês aqui. Interessante. E a reunião foi feita assim. Muito interessante. Ela transmitiu e aquilo deu a ela uma experiência, resultou numa experiência tão grande para ela, que ela se definiu pela obra ali. Naquela experiência dela, de poder, ela se sentiu útil, ela se sentiu participante. No momento em que ela foi um vaso, né, de transmissão, eu acho que o senhor permitiu até que... Era uma visitante. E ela se definiu por transmitir, por estar percebendo, né, fazendo a leitura dos sinais de Libra, né, da comunicação por sinais de Libras ali. Ela assistiu aquilo ali e ela foi falando, foi transmitindo para as irmãs, e aquilo foi mexendo com o coração dela, foi trazendo uma experiência e ela se definiu. Então, quando a TV Manaim começou com esse propósito, na verdade foi uma ampliação dessa atitude que já é nossa há muito tempo. Antes já era atitude nossa. Muito interessante. José Filho, a sua pergunta foi realmente notória e desvendou aqui alguns segredos que o pastor Josias guardava e que efetivamente eu não tinha conhecimento, como muitos daqueles que estão assistindo e participando conosco não tinham conhecimento, e foi muito enriquecedor. E nós estamos chegando aqui ao final de mais um programa, né? Pastor Josias, a paz do Senhor. Pai Senhor, foi uma alegria tê-lo aqui conosco. Amém. Neste programa. E você que participa conosco, nós pedimos, tenha dúvida, encaminhe as suas dúvidas. Nós temos a grata satisfação de dirimi-las, tá? Nós encerramos aqui o nosso programa, despedindo de todos com a paz do Senhor Jesus.